Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para a lição deste trimestre, a última lição do trimestre, a número 14 desta vez. Algumas lições do livro de Jó. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos aqui em busca da tua sabedoria. A sabedoria que só o Espírito Santo pode nos dar para entendermos as lições que o Senhor tem para a nossa vida, nossa instrução e ensino através do livro de Jó. Derrama, portanto, o Espírito Santo sobre mim e sobre todos os meus irmãos espalhados pelo mundo, para que possamos entender as tuas lições e assimilá-las e praticá-las. Derrama sobre nós a tua bênção neste momento, em nome de Jesus. Amém. Algumas lições do livro de Jó. Se você sofre por causa de Deus, se você sofre por causa do testemunho de Jesus Cristo, você será muito recompensado. Você terá o fim de Jó. Eu convido você para ler comigo Tiago capítulo 5, verso 11. Em Tiago capítulo 5, verso 11 diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso. O Senhor é muito misericordioso e piedoso. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que sofrem por amor a Ele, aqueles que sofrem por amor a Jesus. Isso não passa despercebidamente aos olhos de Deus. Ele presta atenção nisso. E Ele se propõe a ajudar, a cuidar de você, porque você está sofrendo por causa dele, como o caso de Jó. Estava sofrendo exatamente porque era fiel a Deus. Portanto, meus queridos, os nossos sofrimentos e perseguições, eles serão grandemente recompensados quando sofremos por amor de Jesus. Em Mateus capítulo 5 e os versos 10 a 12, nós temos aqui as duas últimas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5 e os versos 10 a 12. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui as bem-aventuranças de Jesus. Ele reservou as duas maiores para o sofrimento. As duas maiores bem-aventuranças estão exatamente focalizando o assunto daqueles que sofrem, padecem por amor a Jesus. Eu leio aqui, Mateus capítulo 5, verso 11, 10 até o 12, são 3 versos falando sobre os que sofrem padecimento por amor a Jesus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ó, querido irmão, quando você sofre por causa de Jesus, a recompensa é muito grande. A bem-aventurança está falando exatamente isso. E o verso 12 diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Às vezes, você pode ser tentado a pensar que você está sofrendo, está à mercê da desgraça, à mercê da perseguição de Satanás, e você se sente muitas vezes abandonado, sozinho, mas, querido, a bem-aventurança diz que os olhos de Deus estão voltados para você. E a bem-aventurança está sobre você, que está sendo perseguido, odiado, caluniado, padecendo por amor a Jesus Cristo. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor a Jesus Cristo, porque Tiago capítulo 5, verso 11 diz que ele é muito misericordioso e piedoso. Eu grifei este verso na minha Bíblia, eu pintei bem forte este verso na minha Bíblia, onde diz, porque ele é muito misericordioso e piedoso. Deus não é só misericórdia, Deus é muita misericórdia. O Pai das misericórdias, a Bíblia chama Deus desta forma. Louvado seja Deus por isso. A Bíblia, como o livro de Jó, não responde todas as perguntas e indagações que você e eu temos na nossa mente. Muitas coisas que nós gostaríamos de saber,
nós vamos encontrar a resposta somente no céu, quando chegarmos lá. Muitas coisas, muitas indagações não são respondidas aqui na terra. E há coisas difíceis de entender na Bíblia, nem tudo nós entendemos. Eu li a história de Moody. Moody, uma vez chegou um membro da igreja para ele, um cristão, conta-se que ele chegou até Moody lamentando-se de não poder compreender todos os versos da Bíblia, que ele estava lendo a Bíblia, mas não entendia tudo. E Moody disse para ele: você gosta de peixe? Ele disse: sim, lógico, eu gosto de comer peixe. E o que você faz com as espinhas? E o membro da igreja disse: ora, eu separo as espinhas, deixando-as do lado no prato, ao lado do prato. E Moody disse: pois faça o mesmo com a palavra de Deus. Alimente-se das verdades claras, compreensíveis, e deixe de lado aquilo que o homem não pode compreender. Você vai encontrar alimento em abundância na Bíblia. Assim também, queridos, aquilo que nós entendemos, como diz em Deuteronômio 29, aquilo que está revelado é para nós e para os nossos filhos. E o que não está revelado, o que está encoberto, é para Deus. Então, não vamos nos embaraçar e nos atrapalhar com as coisas que nós não entendemos, porque existe muita revelação, muita informação, muito que nós podemos conhecer da palavra de Deus. Não temos motivos para duvidar da palavra de Deus pelo fato de não podermos compreender os mistérios da sua providência. No mundo natural, estamos constantemente rodeados de maravilhas além da nossa compreensão. Deveríamos, pois, surpreender-nos ao encontrar também no mundo espiritual mistérios que nós não podemos sondar. A dificuldade jaz unicamente na fraqueza e estreiteza da mente humana. E a nossa mente, ela vai se alargando e crescendo, e a revelação de Deus é progressiva. Na parte de domingo, pela fé e não pelo que vemos. O cristão anda pela fé, vive pela fé, toma decisões pela fé. Tudo é pela fé. Sabe, queridos, eu tenho um sermão onde eu chamo o sexto sentido do cristão. O sexto sentido é a fé. Nós vivemos pela fé. Não pelo que vemos, ouvimos, ou comemos, ou cheiramos, ou tocamos com os nossos dedos, mas pela palavra que saiu da boca de Deus. Nós agimos e decidimos, andando pela fé, tendo os nossos olhos voltados para cima, concentrando nossa mente nas coisas de cima, nas coisas celestiais. Como diz exatamente, nós lemos em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Quero ler para vocês, Colossenses capítulo 3, e os versos 1 e 2. Este é o convite que Paulo faz aos irmãos de Colossos, e está fazendo para você também. Colossenses capítulo 3, e os versos 1 e 2, quando ele convida para concentrarmos nossos pensamentos nas coisas que são de cima. Ou seja, viver pela fé é não ficar vidrado nas coisas da terra, não ficar obcecado pelas coisas materiais, olhando para baixo. Viver pela fé é ter a cabeça voltada para cima, concentrando os pensamentos nas coisas superiores, celestiais, espirituais, nas coisas que são eternas, porque aquilo que vemos é passageiro, aquilo que nós não vemos é eterno. Capítulo 3 de Colossenses, versos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Você não está vendo Cristo, mas Ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por você. Você não está abandonado nesta terra. Você não está aqui à mercê da desgraça. Não, você é um filho e uma filha preciosos aos olhos de Deus. E Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, nosso Salvador, nosso Redentor, Ele está à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Isto me conforta, isto levanta minha autoestima. E o verso 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aquele que não conhece a Jesus só pensa nas coisas da terra. Mas quem ama Jesus pensa nas coisas que são de cima, nas coisas superiores. Pela fé vivemos. O contexto da segunda carta de aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, se refere ao fim dos tempos, quando seremos revestidos de imortalidade.
Aqui em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 a 18, vamos ler 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, e os versos 17 e 18. Aqui lemos: porque a nossa leve e momentânea tribulação, gosto desta frase de Paulo, nossa leve e momentânea tribulação. A tribulação, o padecimento, o sofrimento que você e eu temos, assim como Jó, será leve e momentâneo. E vai produzir em você um gozo, um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, e agora o verso 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Não é o que eu pego, não é o que eu vejo, não é o que as pessoas me falam, mas é o que saiu da boca de Deus. A palavra que saiu da boca de Deus é pão, é alimento para você, assim como foi alimento para Jesus. Queridos, o livro de Jó mostra que a realidade é muito maior do que aquilo que nós vemos. O que nós vemos é muito pouco, a nossa visão é muito estreita. Porém, isso não deveria ser um conceito tão difícil de compreender, sendo que a ciência tem revelado a existência de forças invisíveis ao nosso redor. Se existem coisas invisíveis, mas reais, comprovadas cientificamente, espiritualmente também existem coisas invisíveis, mas reais. Não é porque é invisível que eu não vou crer. E então a lição traz a experiência de um pregador que estava pregando na sua igreja. Então ele pediu que a congregação ficasse em silêncio. Por alguns segundos não houve nenhum som. Em seguida, ele pegou um rádio e ligou o rádio, passando o marcador pelas estações. Todos os tipos de sons então saíram do rádio. E então ele perguntou: vocês podem me dizer de onde vieram esses sons que o rádio está emitindo? Será que estes sons se originaram dentro do rádio? Não é? Esses sons estavam no ar, estavam ao nosso redor através de ondas de rádio, ondas tão reais como a minha voz que vocês estão ouvindo, mas a estrutura em que nós fomos formados não nos permite ter acesso a essas ondas. Porém, o fato de não podermos vê-las, senti-las nem ouvi-las, não significa que elas não existam. Queridos, o nosso espaço está sendo cruzado por ondas e por coisas que nós não vemos, mas existem, são reais. Portanto, assim como Moisés, que pela fé viu o invisível, nós também pela fé devemos focalizar nossa atenção nas coisas do céu, nas coisas que são eternas. Nenhum dos personagens da história de Jó compreendia a realidade do invisível. Mas o livro de Jó nos ensina que precisamos aprender a viver pela fé, percebendo nossas fraquezas e a limitação da nossa visão e do nosso conhecimento. Porque o justo vive pela fé e da fé. Na parte de segunda-feira, um ser mau. Você sabe que o mal tem um nome. E o nome do mal é Satanás. E é o mal absoluto. Diferente daquele símbolo que tem dois peixinhos, yin e yang. O peixinho preto tem um olhinho branco e o peixinho branco tem um olhinho preto, mostrando a ideia deles, o conceito deles é que não existe bem absoluto e não existe mal absoluto. Que todo mal tem um bem presente nele e todo bem tem o mal presente nele. A Bíblia não ensina desta forma, nós não cremos assim. Nós cremos que existe um bem absoluto, que é Jesus, nosso Salvador. Existe um mal absoluto, que é Satanás. Ele não tem nada de bem nele, nada de bom nele. Ele é o mal absoluto. Esse mal tem um nome. Satanás. Ele foi criado perfeito. Mas como um ser perfeito? Um querubim ungido, como ele, criado perfeito, como ele se tornou um traste, um monstro, um demônio, que só se alegra na desgraça, no sofrimento, em fazer mal para as pessoas.
Isto a Bíblia chama de o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade é algo que nós não entendemos ainda, mas ele é real. O mal é real. Os 2 primeiros capítulos de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, mostram a realidade e a personificação do mal absoluto, que se chama Satanás. Existem muitos textos na Bíblia que confirmam a existência de Satanás. Muitas pessoas não acreditam na existência de Satanás. Não creem que ele seja um ser real. Mas, queridos, a Bíblia menciona Apocalipse 12 e o verso 12. Vamos ler? Apocalipse 12 e o verso 12. Fala de Satanás como um ser real. Leia comigo. Apocalipse capítulo 12 e o verso 12. São vários versos que nós vamos ler, iniciando com o verso 12 de Apocalipse 12. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós, pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta. A Bíblia fala de Satanás como um ser real, que vive para atormentar e para perseguir o povo de Deus. E então menciona também em Mateus capítulo 4 e o verso 10. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 4 e o verso 10. Aqui nós lemos sobre a tentação de Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, vamos ler a partir do verso 1, capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito Santo é real. Ele conduziu Jesus até o deserto. E o verso 1 diz, para ser tentado pelo diabo. O diabo é real, Jesus é real, o Espírito Santo é real, Satanás é real. Nós estamos trabalhando com realidades invisíveis, mas realidades. E no capítulo 4 de Mateus, verso 9, vamos ler então, capítulo 4 e o verso 9 e 10. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus não colocou em dúvida a existência real. Eles se conheciam, Jesus e Satanás se conheciam, porque Jesus Cristo, antes de encarnar e nascer da Virgem Maria, ele expulsou Satanás do céu. Miguel, na Bíblia, é o nome de guerra de Jesus Cristo. E Apocalipse 12, verso 7, diz que houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, que é Satanás, e os seus anjos, e expulsaram eles do céu. Então, Satanás e Jesus se conheciam. E Satanás sabia que Jesus Cristo era o chefe dos anjos, o arcanjo Miguel. Por isso, quando os demônios se aproximavam de Jesus, os demônios se ajoelhavam e o adoravam, porque Satanás, é um poder vencido por Jesus Cristo. Sim, queridos, ele é o mal absoluto e Jesus Cristo é o bem absoluto. O bem e o mal. Agora, Jesus Cristo quer que você assimile o caráter dele, esse caráter de bondade, esse caráter de misericórdia. Ele quer passar para você, Jesus Cristo, tudo o que ele é, tudo o que ele tem. Na parte de terça-feira, com amigos como esses. Há amigos que dispensam inimigos. Aqueles amigos de Jó, que foi no total 4, eles iniciaram muito bem, mas finalmente eles começaram a incomodar Jó, a acusar Jó, a criticar Jó. E Jó estava pensando, amigo desse tipo aí eu não preciso, porque eles só estão complicando mais a minha vida, só estão estendendo o dedo contra mim. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele não estende o dedo contra você, ele estende a mão para ajudá-lo, para levantá-lo quando você cai. E muitas vezes, assim como os amigos de Jó, estavam interessados em provar que Jó estava errado. Queridos, o importante não é provar que uma pessoa está errada. Por isso que eu não gosto de polêmicas, de debates. No começo do meu ministério, eu gostava de debates. Entrava muitas vezes em debates com outros cristãos,
e provando que eles estavam errados e provando que o que era certo. Eu nunca ganhei nada com isso, nunca ganhei uma alma com Cristo com debates. Você não ganha ninguém provando que a pessoa está errada. O importante não é provar quem está errado e quem está certo. O importante é usar de misericórdia. Está claro isso na Bíblia. Misericórdia quero. Seja cheio, pleno de compaixão, de misericórdia. Isso que é importante. Na parte de terça-feira está falando que o foco nosso não pode estar no certo e no errado, ou quem está certo ou no errado, ou quem é justo ou quem é injusto, não. Deus usa de misericórdia com o que está certo, Deus usa de misericórdia com aquele que está errado. Se você está sofrendo por sua causa, porque você fumou muito, porque você bebeu muito, porque você fez coisas erradas, isso você está sofrendo, colhendo as consequências dos seus atos, Deus usa de misericórdia com você. E se você está sofrendo injustamente, como Jó, não porque fez coisas erradas, mas está sofrendo por amor a Jesus, Deus também usa de misericórdia para com você. Em outras palavras, Deus é misericórdia. Ele é muito misericordioso e muito piedoso. Ele é o Pai das misericórdias. Culpado ou não, use de misericórdia com a pessoa. Aqui tem o texto de João capítulo 1, verso 1 a 11. É a história, mostra que a mulher, não é? João capítulo 8, vamos abrir a Bíblia, em João capítulo 8, aqui nós encontramos a história da mulher adúltera. João capítulo 8, e o verso 1 a 11 está o caso da mulher adúltera. Alguém tinha dúvidas, ou você tem dúvidas de que aquela mulher estava em pecado e era culpada? Não, ninguém tinha dúvida quanto a isso. A única coisa que estava faltando era o homem adúltero do lado dela, porque só trouxeram a mulher, esqueceram de trazer o homem, porque não existem prostitutas se não existissem prostitutos. Então, queridos, não havia dúvida de que ela era uma pecadora e era culpada, mas Jesus Cristo não se concentrou na culpa dela, no pecado dela. Jesus Cristo se concentrou no perdão, na misericórdia. Por isso diz aqui, em João capítulo 8, verso 10 e 11, e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Jesus se concentrou no perdão, na misericórdia. Você e eu precisamos nos concentrar no perdão e na misericórdia. E deixar para lá essa tendência de querer provar quem está certo e quem está errado. Queridos, misericórdia para com todos. É isso que o caráter de Jesus é, e é isso que ele passa para nós. Na parte de quarta-feira, mais do que espinhos e cardos, bendito seja Deus, porque essa vida não é fácil, é uma vida dura, mas a vida não consiste só nos sofrimentos que temos no planeta Terra. É muito mais do que isso. A vida sonhada por Deus para você envolve muito mais do que os espinhos e os cardos, os sofrimentos e as tristezas desta vida. Muito mais do que isso. A vida é dura. Eu tenho um sermão cujo título é A Vida é Difícil, Deus é Misericordioso e o Céu está Garantido. Este sermão é para dar ânimo para aquele que está caído, para dar ânimo para aquele que está desanimado. A vida é difícil mesmo, mas Deus é misericordioso. E lembre-se, o céu está garantido pelo sangue de Jesus Cristo. A pessoa que disser para você que a vida não é dura, é porque talvez ele ainda não encarou a realidade dos sofrimentos humanos. Talvez a ficha dele ainda não caiu. A vida é dura mesmo. Muitos dizem, a vida é dura para quem é mole. Não, queridos. A vida não é dura para quem é mole. A vida é dura mesmo. A vida é difícil viver neste planeta. Principalmente como filhos de Deus que estamos vivendo no quintal de Satanás. Porque o reino deste mundo, cujo príncipe é Satanás, nós que amamos a Jesus e vivemos aqui, nós somos odiados por Satanás, por amor a Jesus Cristo. A vida não pode ser vista desta forma de ser justa ou injusta.
desde que a criança nasce nesta terra, já é injusto, porque ela não pôde escolher quem era o pai dela, a mãe, não pôde escolher se nasceria rico ou pobre, não pôde escolher nada, ela simplesmente nasceu, sem ter pedido. A vida é injusta, sim, mas o nosso foco não é nisso. O nosso foco é que a vida, ela é muito mais ampla do que simplesmente sofrer aqui, ou padecer, ou ser injustiçado ou caluniado. A principal pergunta é, não se a vida é justa ou injusta, mas sim, a vida tem propósito ou é sem propósito? Aí sim, esta é a pergunta certa. A vida é com propósito ou sem propósito? Porque Deus nos criou e Deus nos chamou para sermos filhos e filhas dele com um propósito. Você e eu nascemos com um santo e sagrado propósito. Revelar Deus, nosso Pai, na nossa vida. Exaltar o caráter do nosso Pai na nossa vida. Exaltar a lei do nosso Pai, obedecendo-a pelo poder do Espírito Santo. Sim, queridos, o propósito de Deus em permitir que você e eu vivamos neste mundo de sofrimento, de doença, de pobreza, de guerra, de crime, de depressão, de poluição e de injustiça é muito mais do que essa vidinha aqui. Mas é o céu, é a nova terra, é a nova Jerusalém, é a vida eterna. Por isso, pense nas coisas que são de cima, nas coisas espirituais. Tudo o que acontece conosco não acontece num vácuo, não acontece no vazio, sem propósito nenhum. Não, tudo o que acontece para você e para mim tem um propósito. Mesmo as tentações que vêm sobre você e sobre mim, elas têm um propósito. Elas foram pesadas, elas foram medidas e depois foram liberadas. Nenhuma tentação chega na sua vida assim do nada. Não. Primeiro ela é medida, ela é pesada, ela é avaliada e então ela é liberada pelo nosso Pai Celestial. E quando esta tentação chega até você, lembre-se, ela não é superior àquilo que você pode suportar, porque Deus pesou e mediu antes. E Ele sabe, assim como sabia da vida de Jó, que ele suportaria, e ele suportou. E o fim de Jó, oh, que fim maravilhoso, final feliz na vida de Jó, porque este é o fim que Deus dará a todos aqueles que sofrem por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo. Sim, a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 11, verso 10, Hebreus capítulo 11, verso 10 diz que Abraão sofreu. Abraão tinha uma vida boa, assim como Jó tinha uma vida boa. Mas, queridos, Abraão sofreu. Sofreu porque Deus pediu para ele sacrificar o próprio filho. Ninguém teve um sofrimento, nem Jó teve um sofrimento com essa intensidade, porque os filhos de Jó morreram. Mas não foi ele quem sacrificou os filhos. Agora, no caso de Abraão, ele tinha não 10 filhos, como o caso de Jó, que tinha 10 filhos, ele tinha somente Isaque. E Deus pediu, toma o teu filho, o teu único filho, e sacrifica-o para mim sobre o altar. E Abraão obedeceu. Queridos, Abraão sabia também o que era padecer, o que era sofrer. Passou por angústia. E eu quero ler para vocês agora o que está em Hebreus capítulo 11. E o verso, capítulo 11, e os versos 8 a 10. Aqui lemos. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isto foi sofrimento também. Sair sem saber para onde ir. Isto é sofrimento. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão entendeu que a vida é muito mais do que terra, viver aqui. Abraão entendeu que a vida era a nova Jerusalém, que a vida é o novo céu e a nova terra. Por isso ele viveu sonhando com a cidade cujo construtor e arquiteto é Deus. Por isso ele vai viver na nova Jerusalém. Porque você tem que sonhar com aquilo que você quer.
Você sonha, você visualiza, você aspira, você deseja, você respira, você tem aquela esperança, você ora por aquilo, você jejua por aquilo. E isto se tornará uma realidade na sua vida. O sonho tem que estar aqui dentro da sua mente. A nossa mente tem que estar focada nas coisas que são de cima, nas coisas que são eternas. E elas vão ocorrer. Em nome de Jesus, isso se tornará uma realidade na sua vida. Na parte de quinta-feira, Jesus e Jó. Existem vários paralelos entre Jesus e Jó. A vida de Jesus e de Jó foram vidas que glorificaram o Pai. Deus, o Pai, olhou para Jó e confiou em Jó como um filho que o glorificaria naquele sofrimento, no processo da tentação na vida de Jó. O Pai Celestial sabia que ele seria glorificado pelas decisões, pelas reações de Jó. Da mesma forma, Deus, o Pai, olhando para Jesus Cristo, seu Filho, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, Deus, o Pai, sabia que o nome de Deus seria glorificado, a lei de Deus seria glorificada na vida de Jesus. Deus, o Pai, quer também que o nome dele e a lei dele sejam glorificados na tua vida, na minha vida. Jesus e Jó foram falsamente acusados, mas reagiram positivamente. Quando você for falsamente acusado, não se defenda. Deixe que Jesus Cristo, o advogado, te defenda. Deixe que outras pessoas te defendam. Quando falsamente acusado, deixe nas mãos de Deus. Jó e Jesus foram tentados pelo diabo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, verso 1, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jó também foi tentado pelo diabo. A tentação é algo liberada por Deus na vida dos filhos dele. Mas para quê? Deus libera as tentações com fins santos, com fins sagrados, para nos aperfeiçoar, para nos purificar, para fortalecer a nossa fé, para nos amadurecer espiritualmente e para provar diante do mundo e do universo, diante dos anjos, que Deus é amor e existe uma classe distinta de filhos e filhas na terra que mostram pela vida que vivem que Deus é amor e que a lei de Deus é santa e justa e boa, e isto é provado na vida dos filhos de Deus, assim como foi provado na vida de Jó, na vida de Jesus, e está sendo provado na sua vida e na minha também. As tentações não surgem do nada. Aqui diz que Jó e Jesus foram tentados e provados. Jesus tinha perfeição absoluta. Jó não tinha perfeição absoluta. Jó era considerado por Deus um homem perfeito e justo, mas é uma perfeição relativa e ele era justo relativamente. Por quê? Dependendo do momento em que ele estava vivendo. Ele foi perfeito e foi justo, foi obediente a Deus naquele ponto. Mas Jó tinha natureza pecaminosa, ele era pecador, ele necessitava de um redentor. Por isso ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que finalmente se levantará sobre a terra. Jó precisava de um Redentor. Mas ele era perfeito em cada esfera da vida dele. Como um ser pecador, ele era perfeito na medida que ele ia crescendo em Cristo e aprendendo a confiar mais em Cristo. Porém, Jesus era a perfeição absoluta, era o bem absoluto, era a santidade absoluta. Jó e Jesus permaneceram fiéis. Jó permaneceu fiel e Jesus também permaneceu fiel. Queridos, Jó é um exemplo a ser seguido, Jesus é um exemplo a ser seguido, Daniel é um exemplo a ser seguido. Você está deixando um legado nesta terra que é um exemplo também a ser seguido. Aleluia por isso. Terminando, a mensagem do livro de Jó é a mensagem de fidelidade em meio à adversidade. Fidelidade em meio à adversidade. Jó foi um exemplo vivo das palavras de Jesus de Mateus capítulo 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é ser fiel um mês ou um ano.
é ser fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavras de Jesus. O mesmo Jesus que o ajudou a iniciar a carreira cristã, o mesmo Jesus estará com você a cada dia na sua experiência cristã, nesse andar com Deus, conduzindo no amadurecimento, na santificação, preparando-o para o grande dia da glorificação em Jesus Cristo. E que nesse dia da glorificação na volta de Cristo, você esteja pronto, em pé diante do Filho do Homem. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Jesus esteja na tua vida, meu irmão. Amém.